Estamos aqui com o professor Matheus Souza, que é especialista em endo e professor da Universidade de Passo Fundo. Professor, antes de mais nada, já começar direto perguntando por que o Sensory Pro é um equipamento que entrou na rotina lá do consultório de vocês? Boa tarde. Primeiramente, agradecer ao convite, de estar aqui na Schuster Equipamentos Odontológicos, participando desse podcast, nesse formato. Para mim é um imenso prazer estar aqui em Santa Maria, conversando com vocês. E a respeito do motor endodôntico, o Sensory Pro, realmente é uma revolução, podemos dizer assim, dentro da terapia endodôntica, Primeiro lugar, porque ele vem para equilibrar duas etapas que normalmente eram executadas de uma forma separada dentro do tratamento endodôntico, A gente tinha o nosso motor endodôntico, o nosso localizador apical. Hoje nós temos essas duas funções integradas, dentro de um único sistema. E, além disso, o sistema, o motor endodôntico, o Sensory Pro, ele tem inúmeras funções que um motor convencional ele não possui. Então, visando um atendimento de excelência, uma endodontia de excelência, com agilidade, com efetividade, hoje o Sensory Pro é, sem dúvida alguma, uma grande ferramenta auxiliar do endodontista e que veio para facilitar em larga escala o tratamento endodôntico. Legal, professor. A gente vai falar mais sobre o Sensory Pro logo mais, mas eu comecei já para a gente já começar forte nessa conversa. Mas a gente vai dar uns passos atrás agora. Com certeza. Esse conteúdo pode chegar a muitos estudantes que estão recém começando o curso ou sonham fazer odontologia. O senhor que é especialista em endo, podia falar um pouquinho para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, o que efetivamente é odontia dentro desse universo gigantesco, que é a odontologia? Poderia definir também da mesma forma a endodontia como um universo, É um universo de uma série de etapas, de técnicas, de filosofias de trabalho, mas basicamente e conceitualmente, a endodontia é a área da odontologia que promove o tratamento dos canais radiculares, que promove o tratamento da polpa dentária, que é um tecido interno que nós temos dentro de cada um dos elementos dentários. E toda vez que esse tecido ele se encontra inflamado ou infectado, nós temos a necessidade de realizar a endodontia, que é o tratamento do canal radicular. Então, nós promovemos a remoção, a limpeza, a descontaminação de toda essa área ocupada pelo canal radicular, pela polpa dentária, para posteriormente nós realizarmos um preenchimento desse espaço com um material biocompatível e assim dar prosseguimento à manutenção desse elemento dentário na cavidade oral do nosso paciente. Eu, por exemplo, já fiz tratamento endodôntico, mas sem ter noção nenhuma do que isso realmente significa, Quando é que se faz necessário esse tratamento endodôntico? Os principais agentes etiológicos ou que dão origem a essa necessidade, são micro-organismos, independente desses micro-organismos estarem atuando de forma direta ou indireta no sistema de canais radiculares. Por uma cavidade de cárie, por uma infiltração numa restauração, essas bactérias elas conseguem penetrar esse espaço, invadir as estruturas anteriores à polpa, esmalte, dentina, até chegar no tecido pulpar e desencadear, num primeiro momento, uma reação inflamatória. Se essa reação inflamatória ela não é atenuada, ou a causa removida pelo cirurgião dentista, essas bactérias elas seguem progredindo dentro desse espaço e não mais induzem uma inflamação, e sim um processo de infecção desse sistema de canais radiculares. E a partir disso, a gente vai ter a necrose do tecido e, mais uma vez, se nenhuma atuação for feita, eles seguem progredindo para tecido ósseo, gerando complicações. E aí a gente vai ver casos de periodontite apical aguda, abscesso apical agudo, e nessas situações, ou em todo esse conjunto de situações, se faz necessária a intervenção endodôntica. Uma outra causa que pode levar à necessidade de um tratamento endodôntico é um trauma, seja ele de leve, média ou elevada intensidade. Pode ser uma batida forte, pode ser uma queda, pode ser em uma briga, onde se tem o rompimento de um feixe vasculonervoso que nutre esse tecido pulpar, e a partir do momento em que eu rompo a nutrição desse tecido, ele vai acabar também necrosando. E aí nós temos aqueles casos de escurecimento do dente, porque ocasiona uma hemorragia interna, dentro desse elemento dentário, vai trazer o escurecimento, e nesses casos o dente ele fica mais suscetível também à penetração das bactérias. Então também tem a necessidade de se fazer esse tratamento endodôntico. Curioso isso porque
muitas pessoas não sabem, né, que esses fatores externos também influenciam e também podem causar a necessidade de um tratamento endodôntico. Uma batida, por exemplo, Com realmente. certeza. Uhum. Mesmo sendo uma batida de leve intensidade, que na nossa percepção parece algo insignificante, mas muitas vezes pela fragilidade de determinados feixes vasculos nervosos, né, pode ocasionar esse rompimento. Não vai ter dor, vai ser assintomático, mas o dente pode começar a escurecer. E a partir de uma hemorragia instalada ali dentro, né, vai se ter a necessidade de fazer a remoção desse tecido que vai estar necrosado para não trazer maiores complicações para esse paciente. E seja a causa que for, uma batida ou também outros processos, né, biológicos, digamos assim, a gente tem como que o dentista percebe a necessidade de fazer um tratamento endodôntico no paciente? Como que é feita essa análise, esse diagnóstico da necessidade de fazer o tratamento? Normalmente é o paciente que busca o profissional, né? A causa mais frequente da necessidade de um tratamento endodôntico, vamos dizer assim, é a dor, né, em um elemento dentário. Então, o paciente tem dor em diferentes níveis de escala, tá? E a partir dessa sintomatologia dolorosa é que o paciente acaba buscando o profissional, né? Esse profissional vai realizar um exame clínico, né, onde a partir da inspeção visual e de testes semiológicos, né, ele colhe algumas informações. O próprio relato subjetivo do paciente, por mais subjetivo que seja, é uma informação importante que a gente capta. E associado a isso, nós vamos trazer um exame de imagem, né, onde a partir da reunião de todos esses elementos de diagnóstico se chega à conclusão da necessidade do tratamento endodôntico. E aí nós vamos observar lesões de cárie próximas ao tecido pulpar, né? Restaurações fraturadas, onde fica visível a infiltração de bactérias dentro do dente, tá? Alteração de cor, né? E dentro dos exames de imagem, alterações patológicas no que a gente chama de ápice radicular, que é a pontinha da raiz lá do elemento dentário, onde quando nós detectamos uma imagem mais escurecida, é o sinal da presença de uma infecção nesse elemento. Então também é um forte indicativo, né, de que a gente vai ter que fazer um tratamento endodôntico nesse paciente. Perfeito. Professor, a gente falou ali no começo, né, do Sensory Pro, motor endodôntico. Agora há pouco a gente falou também, o senhor falou sobre exame radiográfico, enfim, a gente vê tecnologia surgindo. Antes de a gente falar sobre isso, ainda voltando um pouco ao passado, o senhor que, enfim, estuda muito isso, especialista em endodontia, hoje a gente vê a tecnologia avançando muito, mas como é que funcionava o tratamento endodôntico antes de tudo que a gente vai falar daqui a pouco chegar, mas como é que funcionava, como é que era esse tipo de tratamento e a assertividade deles antes da gente ter o que tem à disposição hoje em dia nos consultórios e nas clínicas? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que mesmo atualmente as técnicas que eram utilizadas antigamente ainda são passadas na grande maioria das escolas de odontologia, né? Porque o aluno, antes de ele saber manusear a tecnologia, ou que o profissional, o futuro profissional da odontologia, ele precisa entender a base, como que funciona todo esse processo, né? Hoje nós temos os motores endodônticos, onde o trabalho ficou muito facilitado, mas antigamente a gente fazia uma técnica manual, né? Eram instrumentos que manualmente, né, através da ação da mão humana, a gente promovia a ampliação, a modelagem desse sistema de canais radiculares. E a partir disso, aconteciam algumas iatrogenias, né? Porque as ligas inicialmente utilizadas não tinham a mesma flexibilidade que hoje os sistemas mecanizados, né, os instrumentos rotatórios, reciprocantes, eles possuem, né? Então, eles não tinham a habilidade de fazer determinadas curvaturas em um canal. Isso ocasionava desvios, né, degraus, perfurações. A técnica era bastante demorada, né, porque para eu conseguir fazer uma ampliação que hoje eu consigo fazer com um sistema mecanizado, eu precisava utilizar cerca de 8 instrumentos, né? Então a técnica ela era bem mais demorada. Muitas vezes esse paciente cansava durante o atendimento e não era possível terminar em uma única sessão, né? Levavam 3, 4, 5 sessões para fazer a instrumentação de um canal radicular. E hoje a gente vê por estudos de imagem, de tomografia, que tem dentes que têm 5, 6, 7 canais, né? Então imagina hoje fazendo manualmente todo esse trabalho, né? Então era muito desconfortável para o paciente e para o operador, para o cirurgião dentista, né? Além dessa possibilidade, né, de riscos de iatrogenias, né, ocasionados durante o tratamento endodôntico. O senhor comentou agora do motor endodôntico ter mudado, né, e facilitado os procedimentos.
queria que o senhor explicasse um pouco como é que é o funcionamento do motor, né? Hoje a Schuster, né, já que estamos aqui, dá para a gente lembrar que nós temos 3 equipamentos, né, de motor endodôntico, o Endopen, o Sensor e o Sensory Pro, para, digamos, fases diferentes dos profissionais, né? Também para aplicações, né, pontuais, em alguns momentos, cada um pode escolher o que é o que cabe melhor para si. Mas o que efetivamente o motor endodôntico faz durante um tratamento de endodontia no paciente? Certo. Em primeiro lugar, a endodontia, sem dúvida alguma, é uma das áreas da odontologia que mais evoluíram em termos de equipamentos ao longo dos últimos anos, né? E o surgimento do motor endodôntico trouxe como principal benefício a agilidade no preparo químico-mecânico, porque é muito mais rápido eu fazer um preparo com uma lima acionada a motor do que eu ficar ampliando manualmente um canal radicular, tá? Segundo ponto, com a evolução dos instrumentos endodônticos, né, esses instrumentos eles foram sendo confeccionados de ligas, a partir de ligas, né, que permitem uma maior flexibilidade desses instrumentos. Então, variações anatômicas que antigamente eu não conseguia vencer, porque os instrumentos eram muito rígidos, hoje com o instrumento, com uma liga de níquel-titânio, eu consigo vencer tranquilamente essa curvatura. E a partir do momento em que eu tenho uma lima acionada a motor, né, esse vencimento da curvatura ele é muito mais rápido e esses instrumentos eles possuem uma maior conicidade. Tá? Então, isso me dá um desgaste mais seguro e favorece muito a obturação do canal radicular, porque o espaço que eu consigo preparar e ampliar ele é muito maior se comparado a uma lima manual. A conicidade dos instrumentos endodônticos mecanizados ela é maior do que a dos instrumentos manuais. Então, isso favorece um preparo bem mais efetivo, uma modelagem mais efetiva desse canal e isso vai favorecer em larga escala a minha obturação. E a função do motor endodôntico, basicamente, é promover o acionamento desse instrumento endodôntico, né? Onde, por meio rotatório, né, rotação desses instrumentos, eu consigo uma ampliação bem mais segura. E tanto os 3 modelos, né, que você mencionaste, Endopen, o Sensor e o Sensory Pro, né, como você bem mesmo disse, são para diferentes fases do cirurgião dentista, mas atendem perfeitamente a esse propósito principal de um motor, que é promover a rotação do instrumento endodôntico dentro do canal radicular. Perfeito. E a gente fala em fases, né? Porque são equipamentos que, esses 3 específicos que a gente falou, né? Os 3, de alguma forma, têm um vínculo com o localizador apical, que é o tema que eu vou abordar agora, né? O Endopen, ele vai fazer o trabalho junto ao Finepex Link, que é o motor, que é o localizador apical da Schuster, e o Sensor e o Sensory Pro, ambos têm, né, um localizador apical acoplado dentro do seu sistema, né? Agora, falando sobre o localizador, né? O que é o localizador apical? Como é o funcionamento? Para o dentista, talvez já saiba, mas seria legal falar. Mas para o paciente também, eu vou trazer uma curiosidade. A primeira vez que eu fui num tratamento dentista e a dentista utilizou, inclusive num tratamento de canal, aquele barulhinho ali de sensor de ré estava apitando e eu, meu Deus, o que está acontecendo, né? Fiquei perdido sem saber o que estava acontecendo. Como é que é o funcionamento desse equipamento que acredito que está cada vez mais presente, né, nas clínicas e consultórios enfim, dos dentistas de todo o Brasil? Eu costumo conversar com os meus alunos, com alguns colegas também, que não necessariamente são da área de endodontia. Hoje, em 2025, é inadmissível você realizar uma endodontia sem um localizador apical, né? Inúmeros estudos na literatura mostram que o método radiográfico, que era o método antigamente utilizado para se fazer odontometria, ele é inefetivo, né? Porque em mais de 90% dos casos, o vértice radiográfico, que era o parâmetro para determinar a odontometria, não coincide com a saída do forame apical. O que esse localizador apical faz? Ele localiza a zona de maior constrição apical no interior do canal radicular, que correspondem à saída do forame apical. É ali que nós precisamos terminar o nosso preparo químico-mecânico, a nossa instrumentação. E esse localizador apical, de uma forma muito precisa, consegue estabelecer exatamente onde é essa área, né? E a grande vantagem dos equipamentos da Schuster é que esse dispositivo ele já vem acoplado ao motor, né? Embora a Schuster tenha também, de forma isolada, o seu localizador apical, né? Se porventura o cirurgião dentista ou o endodontista disponha de outros equipamentos, né, para promover a instrumentação, né? Mas hoje é uma peça fundamental. O aluno muitas vezes me pergunta,
Eu quero ser endodontista. Qual que é o primeiro equipamento que eu preciso comprar dentro de toda essa evolução endodôntica que a gente já comentou? Sem dúvida alguma, motor e localizador apical. Hoje em dia é inadmissível, com todos os recursos, né, acesso que nós temos a essas tecnologias, a gente não estar utilizando um localizador apical. E já que o senhor fala nesse combinado, digamos assim, né, do localizador e o motor, né, como sendo o ponto de partida para o dentista que quer ir para essa especialidade, ter os dois equipamentos em um só tem uma relação também de custo-benefício nisso, né? Com certeza. Nós sofremos por muitos anos com a questão de que a maioria dos sistemas ou dos motores e mesmo dos localizadores apicais, eles eram importados, né? A gente tinha um monopólio, vamos dizer assim, né, de motores e de localizadores, onde os preços eles eram bem elevados, né? Então a gente tinha que dispor de um custo bem elevado para adquirir um motor e outro custo muito elevado para adquirir um localizador apical. E esses motores, essas empresas ainda estão no mercado atualmente, né? E a grande vantagem de você ter um sistema integrado é que a gente tem hoje, principalmente utilizando os equipamentos da Schuster, isso a um preço mais acessível do que se comparado a comprar separadamente um motor e um localizador apical, né? Muitas vezes o aluno, o profissional, pergunta: tá, quanto custa hoje um motor endodôntico da Schuster? Né? Tá, e para comprar o localizador? Não, o localizador já está integrado dentro do motor, né? Ah, ele já vem integrado, não preciso comprar o localizador apical. Eu vi lá não sei onde que eu ia gastar tanto no motor e tanto no localizador. Está me dizendo que por esse preço eu vou conseguir ter o meu motor e o localizador em um equipamento só? Sim. Né? Além de toda a facilidade de manutenção. Hoje, se você estraga uma peça, né, um componente de um motor importado, algo nesse sentido, é muito mais difícil. Aqui nós temos próximos da gente, né, manutenção, facilidade de acesso, facilidade de contato, né, e ter tudo isso de uma forma integrada realmente facilita bastante. Perfeito. A gente está falando, né, nesse assunto de tecnologia. Agora, talvez seja o momento da gente voltar lá para o início da nossa conversa do Sensory Pro, né? É um equipamento que chegou há pouco tempo no mercado, né? Ainda que já houvesse, né, o sensor à disposição aqui dos clientes da Schuster, mas é um equipamento que tem diversos diferenciais, né, que vão trazer uma praticidade e o conforto não só para o operador, mas também para o paciente. Mas o primeiro ponto que eu queria tocar, né, professor, é com relação ao motor brushless dele, né? Uhum. É uma tecnologia que já vem sendo embarcada em outros produtos aqui da Schuster, mas dentro da endodontia é o primeiro equipamento que tem o motor brushless. Que isso também impacta dentro dessa rotina de vocês? Primeira coisa, o paciente ele tem um incômodo muito grande, isso é cultural, eu acredito, né? Que a ida no dentista é relacionada à emissão de ruídos, de barulhos, e se a gente for ver isso na literatura, né? Por que a pessoa, o ser humano, ela tem medo de ir no dentista? A maioria das pessoas que relatam esse medo, eles associam ou a sentir dor ou a emissão desses ruídos, né? E essa vantagem, esse benefício, vamos dizer assim, né, do motor brushless, é que tem uma diminuição, primeiro, do ruído, né? E muitos motores, antigamente, eles faziam um movimento durante a instrumentação que era bastante incômodo para o paciente, né? Então, isso foi bastante reduzido nesse formato. Então, além de a gente ter uma diminuição do ruído, ele é uma peça de mão que é bem estável, né? Leve, de fácil manuseio, e isso traz tudo isso em termos de vantagem durante a realização do tratamento endodôntico. Né? Até para a precisão ali do Exatamente, momento. é a precisão da técnica, né? A partir do momento que tu não tem vibração na instrumentação e que tu não tem o ruído incomodando muitas vezes o profissional e o paciente, né? O teu foco, a tua concentração fica muito mais estabelecido realizando o tratamento endodôntico, né? Durante a instrumentação. Sim, e até com relação a esse conforto ao paciente, né? Outro ponto desse equipamento é a cabeça dele, né? Ele é mais fácil não só da operação, mas também do paciente se sentir mais confortável? Com certeza, porque a partir do momento em que o operador
ele tem o conforto durante a realização do seu procedimento, por consequência vai ser mais confortável para o paciente também. Nós comentamos anteriormente que a gente hoje realiza um preparo mais rápido, então é muito mais confortável para o paciente hoje passar 40, 50 minutos na cadeira do que passar 3, 4, 5 sessões de 1h30 para fazer um tratamento endodôntico, né? E sobre a cabeça no formato Super Mini, né, que a gente tem do motor endodôntico, do Sensory Pro, a grande vantagem, a grande mudança em relação aos modelos anteriores é que ela é menor, né? E quanto menor essa parte da peça de mão, do contraângulo, melhor vai ser a nossa visualização do campo operatório, né? Então, muitas vezes nós temos modelos de motores, as próprias versões anteriores, né, em que numa cavidade pequena ele tapa praticamente toda a visão do campo operatório, né? Então a gente trabalha muito com a sensação visual e tátil. E muitas vezes, por cobrir todo esse campo operatório, a gente fica só no tátil, porque a gente está enxergando pouquíssima coisa, mesmo quando a gente trabalha com magnificação. Então, a partir do momento que eu tenho uma peça menor, isso me propicia uma maior visualização. E, além disso, tem a emissão da luz LED, né, na parte ativa ali do contraângulo. Então, isso também vem para beneficiar, né, a visualização do campo operatório e uma maior precisão na instrumentação. Ainda nesse campo físico, digamos assim, desse contraângulo, a gente tem uma das novidades do Sensory Pro é justamente o ângulo de 360 graus de ângulo, né? Essa peça de mão, esse contraângulo, ele faz esse movimento. Isso também auxilia ali na operação para vocês? Com certeza, né? A gente brinca com os nossos pacientes, que tem pacientes que são bem difíceis, né? E uma dessas principais dificuldades está relacionada à limitação de abertura bucal, tá? E quando a gente tem uma limitação de abertura bucal, o posicionamento convencional que nós utilizaríamos para fazer uma instrumentação, a gente não consegue com efetividade realizar isso. E poder rotacionar em 360 graus, né, esse contraângulo para realizar a instrumentação facilita em muitas dessas situações, né, porque a gente foge do eixo de inserção convencional, mas por uma mudança de posicionamento nós conseguimos acessar de uma forma efetiva esses canais radiculares, principalmente em dentes posteriores, né, onde a gente tem o maior número de canais, né, onde a gente tem o maior número de variações anatômicas e nós precisamos de alguma forma adentrar esse canal para realizar uma efetiva modelagem e uma efetiva descontaminação desse canal radicular. Perfeito. O senhor já está, eu lembro, vamos fazer, não vou dizer um ano, mas um bom tempo que o senhor já está trabalhando com o Sensory Pro, né? Uhum. O que mais ele traz ali de facilidade e de precisão ali para vocês trabalharem durante o tratamento odontológico? O que o Sensory Pro garantiu na clínica de vocês para os pacientes durante esses tratamentos? Primeiramente, uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar no Sensory Pro é que ele dispensa a utilização de fios e pedais, né, para nós realizarmos a instrumentação. Então, num universo tecnológico hoje, né, em que nós utilizamos inúmeros equipamentos para fazer um tratamento de canal e em espaços cada vez menores, né, para o cirurgião dentista, ter um equipamento ali com um fio a menos já é uma grande vantagem. Hoje eu estou estabelecido numa clínica, onde eu só trabalho nessa clínica, mas tem a realidade de muitos endodontistas que trabalham em diversos espaços, né? Então a portabilidade do aparelho também é uma vantagem imensa, né? Porque é muito fácil eu transportar ele para qualquer local, né? Falando especificamente do Sensory Pro, em termos de função, a primeira coisa que vale ressaltar é que ele contempla 36 sistemas, né, que estão disponíveis atualmente no mercado. E mesmo aqueles sistemas que não são contemplados dentro desses 36, eles são normalmente baseados em algum desses 36 sistemas. Então eu posso utilizar tranquilamente sistemas de fabricação nacional, por exemplo, que são embasados em sistemas importados que estão dentro do motor para realizar a minha instrumentação. Então eu não preciso de um set específico para isso, até porque eu tenho um modo programado para realizar a utilização desses sistemas ou mesmo um sistema similar que está dentro desses 36 sistemas. Um grande diferencial do Sensory Pro para as versões anteriores é que no modo reciprocante eu consigo fazer hoje uma calibração da angulagem. Se eu pegar e comparar com o motor Sensory,
né? Eu só conseguia calibrar torque e velocidade. Agora no Sensory Pro eu consigo calibrar angulagem na instrumentação reciprocante. E de acordo com a anatomia do canal radicular, eu vou precisar uma menor angulação de corte ou uma maior angulação de corte no movimento reciprocante, que a gente vai alternando o movimento horário-anti-horário, horário-anti-horário, até a gente completar a rotação de 360 graus. Então, isso atende muito bem, né? Porque eu não tinha esse controle de angulação nas versões anteriores ou em qualquer outro motor, né? E, além disso, o Sensory Pro ele tem algumas funções que vêm também para se tornar benefícios dentro do tratamento endodôntico. Eu tenho o auto-reverse ou o AP-reverse, tá? Que no momento em que o torque excede aquilo que eu programei, ele interrompe e gira a lima no sentido contrário para evitar o travamento da lima no interior do canal e isso poder ocasionar uma fratura, né? Eu tenho a função SLD, que é a função slowdown, à medida em que eu me aproximo da região apical e do forame apical. Se um instrumento tensionar ou aumentar o torque em demasia, ele reduz a velocidade, diminui a tensão e também minimiza o risco de fratura, né? E eu tenho hoje um modo ATR, né? Que me permite um movimento diferente do que a gente já viu até hoje na endodontia, porque nós tínhamos até então o rotatório, que é a rotação contínua em 360 graus, e o reciprocante, que ele faz horário-anti-horário, horário-anti-horário, até fechar os 360 graus. No modo ATR, eu faço o movimento, ou melhor, o motor, né? Sensory Pro faz o movimento horário, anti-horário e horário novamente, até fechar a rotação em 360. Então também é um diferencial. E tudo isso vem para quê? Para minimizar a tensão do instrumento durante a instrumentação, reduzir a fadiga desse instrumento e a partir disso eu também ter uma menor possibilidade de fratura dentro do canal, que é, hoje, um dos principais acidentes ou complicações que trazem um transtorno maior para o cirurgião dentista. Isso o senhor falando tudo isso, explicando tudo isso que o Sensory Pro traz, né? Coloca à disposição do dentista. A gente olha para trás da nossa pergunta, a pergunta que eu fiz há poucos minutos atrás, perguntando como é que era antigamente, né? O trabalho manual. Efetivamente, hoje é possível ser mais preciso, né? Com o que a tecnologia trouxe à disposição para o cirurgião dentista, né? Quem ganha não é só o dentista, é o paciente também, né? Com certeza, porque ele vai ter um tratamento de excelência, né, na cavidade oral, no elemento dentário, que ele tem uma patologia acometendo aí a polpa ou o tecido periapical, que é o tratamento de canal, né? Então a gente tem uma maior precisão. Um dos modos de programação, por exemplo, do Sensory Pro, ele combina o modo preparo do canal radicular com a odontometria. Então, no momento em que eu estou progredindo, avançando no interior do canal radicular, realizando a minha instrumentação, eu consigo acompanhar em tempo real no display em qual comprimento exato está esse instrumento dentro do canal radicular. E quando eu chego próximo à saída do forame apical ou no limite odontométrico que eu estabeleci lá na odontometria, ele já me sinaliza, olha, cuidado, está próximo da saída. Porque o que acontece? Se nós realizamos uma sobreobturação, uma sobreinstrumentação, esse instrumento está saindo via forame apical, está encostando em ligamento periodontal, tecido conjuntivo, tecido ósseo. E eu posso estar induzindo uma inflamação durante o meu processo de instrumentação. Quer dizer, eu estou aqui para resolver o problema do paciente, eu posso estar induzindo mais um problema no meu paciente. Além disso, quando eu estou trabalhando com casos de infecção, por uma ação de êmbolo, eu posso empurrar micro-organismos lá para o tecido conjuntivo. E isso originar uma inflamação, uma infecção no espaço extraradicular e esses micro-organismos desenvolverem um abscesso. Então, tudo isso o motor favorece, porque eu sei com exatidão e com precisão onde que meu instrumento endodôntico está chegando. E por mais que eu esteja um pouco distraído ali no meu preparo, na minha instrumentação, porque o dentista está muitas vezes no modo automático, que é sempre a mesma logística de trabalho que ele está fazendo, se eu porventura der algum descuido, ele vai emitir um efeito sonoro que me sinaliza, né? Olha, está próximo do forame, olha, passou o forame. Então, tudo isso vem para beneficiar. E como você disse, trazer uma exatidão, uma precisão, e tudo isso traz como consequência, né, a excelência do nosso tratamento endodôntico. Só para reforçar isso aí que o senhor comentou agora, esse processo é quando está a função integrada na operação. Exato. A gente está no terceiro modo, né? Ele tem 3 modos de programação. Um que é exclusivamente para o preparo do canal,
o segundo para nós fazermos a odontometria, né? E uma coisa que a gente tem que elogiar muito a Schuster é como está precisa a determinação da odontometria. Isso foi uma evolução do próprio Sensory para o Sensory Pro, né? A gente observava em localizadores apicais mais antigos, né? Não do motor, mas localizadores separados. E não estou nem falando de marca A, B ou C. Nos modelos mais antigos mesmo, uma oscilação muito grande no estabelecimento da medida odontométrica, né? E muitas vezes estruturas e a própria saliva interferiam na medida, né? Ou a própria presença de tecido pulpar vital ali no interior do canal era uma interferência também. E alguma coisa foi feita, mas hoje a gente não observa isso no Sensory Pro. Tá? Além de ele não oscilar na sua medida odontométrica, a precisão dessa medida realmente surpreende. Muito legal, professor. Eu acho que para a gente, encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, a Schuster não é só, né, a linha de endodontia, tem muito mais equipamentos à disposição, mas alguns que se conectam, né, com o universo da endo. O senhor já comentou algumas coisas aí no nosso bate-papo, mas eu queria que o senhor falasse também sobre isso. Assim, o que mais é utilizado dentro desse processo endodôntico? O que mais pode ser utilizado de equipamentos que, enfim, estão à disposição aí dos dentistas Brasil afora? Essa é uma excelente pergunta e eu falo isso em muitos cursos que a gente dá, em muitas aulas que a gente ministra, né? A evolução da tecnologia, a evolução dos instrumentos endodônticos teve o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, né? O lado bom nós comentamos até aqui sobre isso, né? Mas o lado ruim é que para nós fazermos o preparo químico-mecânico do canal radicular, o próprio nome diz, preparo químico-mecânico. Nós temos a ação química da substância química que o canal é preenchido e a ação mecânica desse instrumento endodôntico que é acionado pelo motor. Como o preparo ficou muito rápido, muito ágil a partir da evolução da tecnologia e dos instrumentos, a substância química ficou menos tempo agora dentro do canal. Então, antes essa substância química, ela ficava 3, 4, 5 sessões de 1 hora e meia ali dentro do canal, agindo. Hoje eu faço um preparo, por exemplo, de um incisivo inferior em menos de 10 minutos. Então, aquela substância que ficava lá 5, 6 horas sendo trocada, renovada, hoje não fica 10 minutos, né? Então, a gente precisa de recursos auxiliares de descontaminação. Ou então, um conceito que hoje mudou muito, né? Antigamente se falava cleaning for shaping, ou seja, primeiro limpava e depois fazia a modelagem. Hoje inverteu. Hoje é o shaping for cleaning. A gente instrumenta e modela muito rápido e depois otimiza o nosso processo de descontaminação. E um dispositivo que vem de encontro a auxiliar nesse processo, né, e que a Schuster vem produzindo com excelência também, é o dispositivo de ultrassom, né, onde a gente preenche o canal com a nossa substância química e o dispositivo ultrassônico promove a ativação dessa substância. E aí nós vamos ter dois fenômenos, aumento de temperatura e aumento de pressão hidrostática. E todo líquido, substância química, que é submetida a aumento de temperatura e aumento de pressão, ela tem a sua ação potencializada de limpeza no interior do canal radicular, né? E hoje nós temos aí inúmeros dispositivos e modelos da Schuster, né, de ultrassom, que associado ao preparo químico-mecânico convencional com o nosso motor, né, vai favorecer em larga escala o processo de descontaminação e, por consequência, a cicatrização dos tecidos patológicos, né, ou acometidos pela patologia. E antes de tudo isso vem o recurso de imagem, né? O diagnóstico é a base para todo e qualquer tratamento que nós vamos realizar na odontologia. Tá? Em qualquer área da odontologia. Se nós falharmos no diagnóstico, a gente vai instituir uma terapia equivocada. Então, o diagnóstico ele precisa ser a base, é o fundamento básico de qualquer tratamento odontológico, né? Porque se eu olhar um exame de imagem e diagnosticar que essa cárie ela é profunda, mas no momento que eu vou remover essa cárie, ela é superficial, eu errei o meu diagnóstico. Então, me preparei para fazer um tratamento de canal, mas agora eu vou precisar fazer só uma simples restauração. E aí entra, mais uma vez, né, o que vocês têm fabricado e fabricado com excelência, que é a parte do sistema de radiografia digital.
né? Nos dá uma imagem muito mais nítida. Tem recursos de software que nos permitem manusear, manipular essa imagem para ter uma melhor visualização. E aí nós estamos mais próximos de um correto diagnóstico. Estando mais próximos de um correto diagnóstico, vem ou entra, né, o motor endodôntico, o ultrassom, de uma forma bem mais assertiva para nós realizarmos o nosso tratamento. Portanto, a gente falou ali no começo da conversa, né, a endodontia está cada vez mais tecnológica, com mais aparatos à disposição, mas a gente sabe então que sai um pouquinho do que é efetivamente só para endo, mas que tem muita coisa à disposição também para endodontia. Professor, fim nosso bate-papo aqui. Muito obrigado por a gente ter aprendido um pouco sobre endo, não só eu, o pessoal aqui também. E espero que quem assistiu também aprendeu um pouco de endo com o senhor. Com certeza. Para mim é um prazer poder estar aqui conversando com vocês, né? Tá conhecendo toda essa estrutura. Né? A Schuster é uma grande parceira nossa, né? A gente trabalha não só exclusivamente por causa da parceria, mas porque de fato os equipamentos eles nos trazem uma excelência durante o tratamento endodôntico, assim como tem outros colegas que utilizam outros equipamentos em outras áreas, né? E para a gente é sempre um prazer poder estar aqui junto com vocês, poder conversar um pouco sobre algo que a gente tanto trabalha, né? Que a gente tanto gosta. E essa proximidade, né, da clínica com a indústria, eu acho que ela só é benéfica, todos ganham, né? E a gente pode estar esclarecendo aí inúmeros pontos, né? E trazendo inúmeros benefícios da excelência que vocês produzem aqui com os seus equipamentos. Perfeito. Esse foi o nosso bate-papo, então, com o professor Matheus Souza, especialista em endodontia e professor da Universidade de Passo Fundo e um grande parceiro aqui da Schuster também. Até a próxima.